A gente vai a Brasília agora conversar com o repórter Márcio Rocha, que está nesta manhã em frente ali ao condomínio, à casa de Jair Bolsonaro, onde o ex-presidente da República segue detido, segue preso nessa prisão domiciliar. Bom dia para você, Márcio. O que você conta pra gente? Oi, pessoal. Bom dia para vocês. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui na região do Jardim Botânico de Brasília, uma região distante cerca aí de 10 quilômetros do centro de Brasília, ali no Congresso Nacional, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma casa aqui, né? Ele mora aqui nessa região do Distrito Federal e a situação agora é bastante tranquila. A gente está aqui esperando, né, fazendo a tradicional portaria. E o que a gente vê aqui é a movimentação dos moradores, né, saindo para o trabalho, indo em direção ao centro de Brasília, e também de alguns apoiadores que, quando percebem que aqui está uma concentração de veículos de imprensa, fazem alguma manifestação, gritam o nome do ex-presidente, mas a situação está bastante tranquila nesse momento. A gente lembra que ontem, depois que foi confirmada a prisão domiciliar do ex-presidente aqui nesse condomínio da região do Jardim Botânico, vários apoiadores se reuniram na região da Torre de TV, que fica também um pouquinho distante, cerca de 2 quilômetros do Congresso Nacional, também no centro de Brasília, no Eixo Monumental. Eles se concentraram, fizeram orações, cantaram o hino nacional, mas depois fizeram uma carreata em direção aqui a esse condomínio do Jardim Botânico. E eles chegaram até aqui, mais ou menos, à porta do condomínio para fazer essa manifestação, mas a Polícia Militar do Distrito Federal acabou impedindo, né, a chegada desses carros. Segundo as primeiras apurações, eram cerca de 300 carros, mais ou menos, que passaram aqui nessa região, e depois eles foram para casa. Por enquanto a situação agora é bastante tranquila. A gente lembra que na decisão de Alexandre de Moraes, ele alegou que Bolsonaro descumpriu várias das medidas cautelares que tinham sido impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Ele cita, por exemplo, o post publicado na internet pelo filho, o senador Flávio Bolsonaro, que mostra o ex-presidente assistindo às manifestações de domingo, né, que foram realizadas em várias cidades do país, e a publicação foi apagada logo depois. O outro filho de Jair Bolsonaro, Carlos, vereador do Rio de Janeiro, também publicou na internet uma foto com o pai com o telefone na mão. E Alexandre de Moraes, segundo ele, já tinha advertido para o ex-presidente não descumprir essas medidas cautelares, mas, segundo ele, né, por causa dessas duas manifestações, principalmente também manifestações de aliados durante essa manifestação, eles acabaram, o ministro Alexandre de Moraes acabou entendendo que isso era um descumprimento dessas medidas cautelares. E aí a Polícia Federal veio aqui nesse condomínio ontem, ali por volta das 6 horas da tarde, cumpriu um mandado de busca e apreensão, né, acabou recolhendo o celular do ex-presidente. Ele segue em prisão domiciliar. A gente lembra que Bolsonaro está proibido de receber visitas, com exceção dos advogados, de outras pessoas autorizadas pelo Supremo, e também está proibido de gravar, tirar fotos ou usar o celular na presença do ex-presidente. A gente lembra que durante o anúncio dessa prisão domiciliar, várias pessoas se manifestaram, principalmente dentro do Congresso Nacional e na vida política brasileira. A oposição afirmou que o ex-presidente segue sendo perseguido e que Alexandre de Moraes está implantando uma ditadura no Brasil. E a base governista afirmou que o Poder Judiciário está apenas cumprindo a legislação. Só para a gente encerrar, né, quando foi confirmada nessa prisão domiciliar do ex-presidente, a defesa dele soltou uma nota e afirmou o seguinte, que foi surpreendida com a decretação da prisão domiciliar, sabendo, né, que o ex-presidente não descumpriu qualquer medida. Segundo os advogados, cabe lembrar que a última decisão constou expressamente que em momento algum ele estava proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos, e que ele seguiu rigorosamente essa determinação, e exatamente por causa disso que a defesa vai entrar com recurso contra essa prisão domiciliar dentro do Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês. Márcio, uma pergunta prática aqui. Do ponto em que você está, que é o ponto mais próximo que você consegue chegar da casa até a residência de Bolsonaro, a distância é qual, mais ou menos? É possível que... É possível alguém desejar bom dia, presidente, quando o sol nasce? Né? Porque não duvide que isso vai acontecer. Bolsonaro pode ser condenado, tem tudo para ser condenado daqui a algumas semanas, né, por tentativa de golpe de Estado, e tem a possibilidade de que ele consiga, devido à idade, devido à questão da saúde, uma prisão domiciliar. Neste caso, essa residência será o cárcere de Bolsonaro durante alguns anos, durante bons anos. Ele fará parte do sistema prisional brasileiro, mas cumprindo a pena
na sua residência. E não duvidem se isso tornar-se, a exemplo da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, no caso de Lula, um local de peregrinação. Meio que vai acabar com o sossego da turma que mora nessa região aí, que é de condomínios de luxo. Do local em que você está, é possível fazer algum tipo de contato, ainda que auditivo, ainda que na base do grito, com a residência do ex-presidente, Márcio? Megali, eu não diria que seria impossível, mas é porque, como é um condomínio fechado, a casa do ex-presidente é um pouco mais para dentro, então a gente está literalmente na porta do condomínio, então não dá para avançar mais do que a gente está aqui. Então, realmente, eu até acredito que seja, como é um local de fácil acesso, apesar de ser um pouco distante do centro de Brasília, é possível chegar aqui e fazer esse tipo de peregrinação, mas eu acho que o presidente escutar vai ser um pouquinho mais difícil, tem que ser um pouco mais de barulho, tem que fazer um barulho muito alto para que ele possa escutar lá dentro dessa residência dele, dentro desse condomínio. Mas dá para fazer aqui, e eu concordo com você, né? É uma rua estreita, né? Apenas uma via de ida, uma via de volta. Se virar um ponto de peregrinação, vai mesmo atrapalhar o sossego dos moradores, né? E a gente lembra que, só para quem não conhece em Brasília, é um condomínio grande, né? São várias divisões desse condomínio. Aqui a gente está na parte 3 e na parte 2, tem mais outras duas partes desse condomínio, então é bem capaz dos apoiadores do ex-presidente começarem a chegar aqui e atrapalhar não somente, vamos dizer assim, né, atrapalhar o sossego, não somente dos moradores do módulo do ex-presidente, mas também dos outros 3 que fazem parte desse condomínio que fica aqui na região do Jardim Botânico.